Irmãos, nesse momento nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, nós vamos abrir nesta manhã no capítulo 17 desse livro. Nós vamos ler todo esse capítulo. Livro dos Juízes, capítulo 17. Nós vamos assim dar continuidade às nossas exposições nesse livro, indo já nos encaminhando para para as sessões finais desse livro. Livro dos Juízes, capítulo 17. Eu farei a leitura de todo esse capítulo e os irmãos acompanharão a leitura com fé e com atenção. Assim diz a palavra de Deus. Livro dos Juízes, capítulo 17. Ouça com fé a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém. Vamos, irmãos, nesse momento, orar ao Senhor, pedindo que Ele, por sua graça, pela sua bondade, fale aos nossos corações nessa manhã com poder, como o seu Santo Espírito pode fazer. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, louvamos o teu santo nome pelo privilégio santo que nós temos, ó Deus, de ouvir a tua palavra, sendo lida, mas também sendo explicada e aplicada aos nossos corações. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Santo Espírito opere em nós para a nossa santificação, para a nossa transformação, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você deve ter notado que ao longo desse texto eu repeti muito o nome de um homem, o nome de Mica. O autor de Juízes faz questão de repetir bastante o seu nome. E a gente fica, ao ler esse texto, ao ler o capítulo 17, nós ficamos o tempo todo dizendo: e Mica fez isso, e Mica fez aquilo, e Mica fez isso, e Mica fez aquilo outro. Isso, irmãos, não parece ser por acaso, essa repetição de nomes.
Nós sabemos que quando nós vamos escrever uma redação, um texto, o ideal é que nós não venhamos a repetir a mesma palavra muitas vezes. Mas também é um artifício literário repetir palavras muitas vezes ao longo do texto para dar ênfase a ela, para fazer com que o leitor preste atenção nela. E parece que esse é o artifício utilizado aqui com o nome de Mica. É interessante porque nós recebemos nomes por algumas razões, seja pelo gosto dos pais, seja por memórias afetivas, seja por causa do futebol, né? O meu nome, por exemplo, é por causa do goleiro do Fluminense na década de 80, né? Os irmãos devem se lembrar, quer dizer, alguns, né, devem se lembrar do goleiro Paulo Vitor, né? Que foi ídolo do Fluminense na década de 80. Meu pai, como era goleiro, escolheu o nome para o seu filho, né? Graças a Deus que esse foi o nome, né? O nome do meu irmão seria André Tafarel, né? Minha mãe não deixou, né? Então Paulo Vitor foi o prejuízo menor da situação, né? Mas Mica também teve o seu nome escolhido por uma razão. Não por causa do futebol, não por causa de um esporte, mas porque o seu nome é a abreviação do nome Micaiarro, que significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor. Em outras palavras, o seu nome é um louvor a Deus. O seu nome é um engrandecimento do nome de Deus. Só que o autor faz questão de repetir o seu nome por uma razão. Não porque o seu nome louva a Deus, mas porque o seu nome é justamente um contraste com aquilo que ele faz, com as suas escolhas, com as suas decisões, com a sua obediência a Deus. Embora o nome de Mica seja quem é como o nosso Deus, quem é como o Senhor, um louvor ao nome de Deus, as suas atitudes, o seu exemplo, o seu testemunho é completamente contrário ao que o seu nome diz. E esse é o contraste que nós veremos nessa manhã. Alguém que tem um nome que louva a Deus, mas que sua vida é dedicada à idolatria e à perversão. Desde o início da nossa peregrinação pelo livro de Juízes, nós temos visto que o povo tem andado em uma caminhada de decadência espiritual, social e assim por diante. Desde os primeiros ciclos, desde o início, nós começamos a olhar, a perceber essa decadência. E nós vimos que isso ia acontecendo em torno de um ciclo, em torno de um padrão que iria se repetindo ao longo do livro. Nós sempre víamos um povo que se esquecia de Deus, a apostasia. Logo depois disso, por causa do pecado do povo, ele era escravizado, sofria opressão. Depois eles choravam por causa da opressão, por causa do sofrimento, e então Deus libertava. Esse ciclo sempre se repetia. O povo pecava, sofria as consequências, chorava arrependidos e então Deus libertava. Só que os irmãos perceberam, ou têm percebido, que com o passar do tempo esse ciclo não tem mais se repetido. Primeiro porque nos últimos juízes, terminando agora com Sansão, nós vimos que não encontramos mais o arrependimento do povo. A sequência era: o povo pecava, sofria e chorava por causa do seu sofrimento, por causa dos seus pecados. Mas agora o povo peca, sofre e já não chora mais, já não lamenta mais, já não parece se arrepender dos seus pecados. Mas o ciclo, se já era ruim, agora se torna ainda pior. Além do povo não se arrepender dos seus pecados, além do povo não chorar pelos seus pecados, nós não encontraremos mais, até o fim do livro de Juízes, um Salvador, um libertador. Durante todo o livro de Juízes, nós vimos diversos libertadores, diversos salvadores que foram levantados por Deus para salvar o povo, para libertar o povo. Sansão, Jefité, Débora, Baraque e tantos outros nós poderíamos citar aqui que nós vimos. Mas nós já percebemos que o último libertador, Sansão, ele foi utilizado por Deus até mesmo contra a vontade do povo. O povo de Israel não queria que Sansão libertasse eles dos filisteus. O povo de Israel não queria que Sansão arrumasse confusão com os filisteus. Mas agora o povo continua sem querer libertação e Deus parece que ouve e não dá mais libertação ao povo de Deus. Agora nós vamos chegar ao ápice da decadência do livro de Juízes. Juízes termina não com esperança. Juízes termina com um olhar bem sombrio a respeito dos nossos pecados. É por isso que nos capítulos finais desse livro, a partir do capítulo 17, nós encontraremos algumas das histórias mais
tristes, horríveis de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus. Porque agora nós estamos vendo um povo que já não se arrepende dos seus pecados, já não abandona os seus maus caminhos e que já não é alvo da libertação graciosa de Deus. Um futuro nublado nos espera em Juízes. Os capítulos finais desse livro, então, apresentam um resultado final da história de decadência desse povo. Tudo isso resultado de um povo que escolheu viver sem Deus. E nós veremos, então, no início desse terrível momento da história de Israel, que a nossa história sem Deus é, de fato, uma história de idolatria e de perversão. É isso que nós iremos aprender nessa manhã. A nossa história sem Deus é uma história de idolatria e de perversão. Israel escolheu viver sem Deus. O resultado é que eles vão agora se tornar idólatras e perversos. A nossa história sem Deus, em primeiro lugar, é marcada pela idolatria. Veja, o início do capítulo 17 nos apresenta um personagem que fará parte da história até o final do capítulo 18, o famoso Mica, que tem o nome Quem é como o Senhor. E a história desse homem, irmãos, não está aqui por acaso. Embora ele não seja tão conhecido como Sansão ou como outros juízes, a história dele é importante porque ela é uma história que oferece um diagnóstico do estado espiritual do povo de Israel. Aqui nós temos um exemplo particular de uma situação que era geral. Esse homem chamado Mica é um testemunho de como todo o Israel de Deus se comportava naqueles dias. E veja o testemunho desse homem, os versículos 1 e 2. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Veja que Mica, irmãos, é apresentado como um homem natural da região de Efraim, da tribo de Efraim, da região montanhosa de Efraim. Esse detalhe é importante porque a região onde Mica morava era muito próximo da região de Siló, onde o povo de Deus adorava no período dos juízes. Em outras palavras, o autor quer nos mostrar que toda essa história de idolatria aconteceu próximo do lugar onde o povo de Deus deveria adorar, o lugar de Siló. Esse homem, então, na região montanhosa de Efraim, próximo do templo, não do templo, né, mas próximo do lugar de adoração de Israel, tem a sua história contada. Veja que essa história começa logo no versículo 2, mostrando que Mica devolve um dinheiro à sua mãe. E a história, para resumir, é a seguinte: um dinheiro é roubado da sua mãe. Uma quantia grande é roubada da sua mãe. A quantia é de 1.100 ciclos de prata. E nós vimos na história de Sansão e Dalila que essa quantia de prata é um dinheiro muito grande. O que nos faz pensar então que Mica é uma mulher, que a mãe de Mica é uma mulher de grandes posses. Alguns autores, e aí eu creio que é exagero, chegam a imaginar que a mãe de Mica seria Dalila, pelo fato dele associar a mesma quantia de prata, mas isso é um exagero. Além da prata, não tem nenhuma outra informação que sugira que seja Dalila, então é mais provável que seja só uma conjectura do que algo de fato verdadeiro. O que nos importa reconhecer é que essa mulher era uma mulher de posses e um dinheiro sumiu da casa dela. É então que Mica revela que ele foi o autor do furto. Ele havia furtado a sua mãe, ele havia roubado essa quantia expressiva da sua mãe. E é verdade que a falta desse dinheiro causou na sua mãe angústia, ira. Ela ficou revoltada com o que havia acontecido. Ela não sabia quem havia feito e ela estava revoltada com isso. De maneira que o texto nos diz que ela praguejava, que ela jogava maldições, não é? Ela amaldiçoava aquele que havia tirado o dinheiro dela. E talvez por causa da sua consciência que pesou, ou talvez por medo da praga da mãe mesmo, Mica devolve o dinheiro a ela. Ele resolve devolver o dinheiro, resolve contar para sua mãe que havia furtado o dinheiro dela. E diante da devolução, diante do aparente arrependimento do seu filho, a sua mãe diz: bendito do Senhor seja meu filho. E aqui, irmãos, veja que ela passa muito rápido, né, da maldição para a bênção. A mulher que praguejava, que jogava maldições, agora está abençoando.
E aqui sim pode ser um sinal da alegria da mãe, e provavelmente é um sinal de alegria da mãe, mas é provável também que haja um conceito religioso aqui muito místico. Aí ela estava amaldiçoando aquele que havia roubado o seu dinheiro. Quando ela descobre que é o seu filho, então parece que ela quer retirar as maldições, não é? Então, em vez de amaldiçoar o filho, ela abençoa, como se ela quisesse tirar a maldição que havia jogado, né? Mãe perdoa rápido, e ela perdoa muito rápido, e ela tenta tirar o mais rápido possível as maldições sobre a vida do seu filho, né? Embora nós não acreditemos em maldições hereditárias e assim por diante, né? Pelo menos a praga de mãe geralmente pega, né? Então, quando ela diz que não é para ir para fora que vai chover, geralmente chove, né? Então parece que ela tem medo da praga dela pregar, né? Então ela logo deixa de amaldiçoar o filho e abençoa o seu filho. Esses primeiros versículos, irmãos, esses primeiros 1 e 2, esses dois versículos primeiros nos mostram, irmãos, um pouco do caráter desse homem. Um homem que teve coragem de roubar a sua mãe. Um homem que teve coragem de furtar aquela que é, até agora, a pessoa mais importante da sua vida. E veja, irmãos, que sim, ele devolve o dinheiro, sim, ele demonstra um certo tipo de arrependimento aqui. Talvez tenha sido por medo, né? Mas o que o texto vai nos mostrar, a continuidade dos versículos vão nos mostrar, é que ele não muda de caráter. Embora ele devolva o dinheiro, ele continua sendo o mesmo homem interessado nele mesmo. O mesmo homem com o coração perverso. Veja que ele rouba o dinheiro, ele devolve o dinheiro, mas segundo o que o texto nos conta na sua continuidade, ele mostra como a sua vida é vivida de acordo com a sua própria vontade e os seus desejos. Essa história, irmãos, nos mostra o desgoverno de Israel. No versículo 6 nós vamos ler: não havia rei em Israel naqueles dias, cada um fazia o que achava mais reto. É o que vai acontecer aqui. Mica rouba sua mãe, devolve o dinheiro, e o que eles resolvem fazer então? Eles resolvem fazer um ídolo assim. Veja a ideia da mãe. Depois de abençoar o seu filho em nome do Senhor, em nome do Deus verdadeiro, ela resolve dar uma parte do seu dinheiro ao seu filho para que ele possa construir um ídolo para si, um ídolo para a família. Veja, irmãos, que se nós voltássemos lá para o texto de Levítico, nós veríamos que o arrependimento de Mica não foi tão completo assim. Porque segundo a lei de Moisés, segundo o texto de Levítico, que deveria guiar a vida do povo de Deus nesse período, além de devolver o dinheiro que ele havia roubado, Mica deveria prestar uma oferta ao sacerdote, e além disso ele deveria prestar um sacrifício de um animal, um sacrifício pela culpa do pecado, e isso completaria o arrependimento dele. Ele devolveria o dinheiro e ele prestaria um sacrifício por causa do pecado cometido. Mas o texto nos diz que ele não fez nada disso. Ele devolve o dinheiro da sua mãe, mas ele não vai prestar um sacrifício ao Senhor. Pelo contrário, ele vai forjar um ídolo, um falso Deus, para que ele adore. E aqui nós começamos a ver mais um aspecto da decadência espiritual do povo de Deus. A sequência natural seria o arrependimento, devolução do dinheiro à sua mãe e então prestar sacrifícios a Deus em arrependimento do seu pecado. O que ele faz? Ele devolve o dinheiro e então ele cria ídolos para adorar na sua casa. O dinheiro então devolvido, que deveria representar o verdadeiro arrependimento e mudança, vai continuar sendo a causa da queda dele e da sua própria família. Veja os versículos em diante, veja a partir do versículo 3, observe que o ciclo do arrependimento não continua. Ele é quebrado pelo ciclo da idolatria. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por
sacerdote. Veja, irmãos, dinheiro foi restituído, mas não parece haver arrependimento verdadeiro, porque eles não vão prestar culto a Deus, sacrifícios a Deus em arrependimento. A mãe tem a brilhante ideia de dar uma parte do valor devolvido para que ele pudesse, então, fazer ou fabricar uma imagem de escultura e uma imagem de finição. Provavelmente nós temos aqui um par de imagens, uma esculpida na madeira e a outra forjada com metal, até prata poderia ser, né, de acordo com a moeda dela. De acordo com o Younger Jr., né, nós temos aqui essas duas imagens que eram utilizadas para compreender, para abranger todos os aspectos da adoração idólatra. Então, uma imagem de ferro, de metal, uma imagem de madeira, que juntas seriam adoradas, seriam cultuadas e assim por diante. O dinheiro devolvido, que deveria ser símbolo de arrependimento e de perdão de Deus, se torna símbolo de idolatria e de mais pecado ainda. Essa atitude, irmãos, por si só já nos mostra como a adoração em Israel estava passando por dias terríveis. A confusão a respeito de como adorar a Deus é visível. A mãe de Mica, que abençoa o seu filho em nome do Senhor, logo depois dá dinheiro para que ele construa, faça para si falsos deuses. E aqui nós vemos, irmãos, uma quebra muito clara do segundo mandamento, que nos ensina que nós devemos guardar o culto a Deus puro, não fazendo imagem de escultura para adorarmos ao Senhor. Ela abençoa o seu filho em nome do Senhor, o que deixa claro que ela, de alguma forma, acredita no Deus de Israel, mas logo em seguida ela oferece dinheiro ao seu filho para que construa imagens para adoração idólatra. A confusão está muito clara e ela vai se tornar pior. Porque não satisfeito com o par de imagens, Mica dá a sua própria contribuição à idolatria da família. Ele constrói uma casa de deuses, literalmente a frase é essa, uma casa de deuses, um templo, para guardar essas imagens que foram feitas com o dinheiro da sua mãe. E também ele constrói uma estola sacerdotal e faz ídolos do lar para pôr no seu templo. Esses ídolos do lar, irmãos vão lembrar, são aqueles mesmos ídolos, né, que Raquel escondeu do seu pai Labão quando saiu da sua casa. Esses ídolos, irmãos, constantemente eram utilizados na idolatria, especialmente por acreditar que eles teriam capacidades de adivinhação. Então o cenário está completo. Nós temos imagens de madeira, de metal, ídolos do lar para a adivinhação, para descobrir a vontade dos deuses, a vontade até mesmo de Deus, a estola sacerdotal, que era a roupa do sacerdote, mas que poderia significar a roupa sacerdotal de maneira geral. Tudo está pronto. Só faltava agora o sacerdote. Mica, então, escolhe um dos seus filhos para ser sacerdote. Veja, irmãos, que está tudo errado. O lugar da adoração está errado. Como eu disse, nesses dias o povo de Deus deveria adorar em Siló, próximo da casa de Mica, mas ele constrói uma casa dos deuses para si mesmo. Ele adora através de imagens. Ele toma para si ídolos dos lares. Ele chama para ser o seu sacerdote. Ele consagra como sacerdote alguém que não poderia ser. Só poderia, irmãos, ser sacerdotes em Israel aqueles que eram da tribo de Levi. Mas Mica resolve consagrar o seu próprio filho para que fosse sacerdote naquela casa. Irmãos, a adoração em Israel estava em apuros, estava numa situação terrível. Como nos diz o versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais fácil. Esse é o resumo de toda a situação. Eles faziam exatamente aquilo que queria. Mica queria construir uma casa para adorar deuses, ele construía. Mica queria construir ídolos para adorar, ele construía. Ele queria ordenar, consagrar o seu filho como sacerdote, ele fazia. Irmãos, nós já tratamos sobre idolatria muitas vezes no livro de Juízes. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nessa história em particular é como
Mica, a sua mãe e a sua família aparentemente têm a intenção de adorar o Deus verdadeiro, mas fazem isso de acordo com as suas próprias compreensões a respeito da adoração e da glória de Deus. A prata, que seria dedicada ao Senhor, a mãe dele diz isso, né? A prata que seria dedicada ao Senhor é utilizada para a fabricação de ídolos. E aqui nós vemos claramente o princípio que Paulo nos ensinou lá em Romanos, no capítulo 1, que há no coração do homem a tendência de perverter a verdadeira adoração a Deus. Em Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23, Paulo nos diz: inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem tem a tendência natural de transformar a verdadeira adoração a Deus em falsa adoração, transformando o Deus invisível em imagens de animais, de homens e assim por diante. O que nós vemos na história de Mica é a tendência do nosso coração de transgredir a adoração de Deus, de transformar a adoração a Deus, de corromper a adoração a Deus, não fazendo o que Ele exige de nós, o que Ele requer de nós, mas fazendo aquilo que nós queremos fazer. Nós vemos isso não só na história de Mica, nós vemos isso na história do povo de Deus. Quem não se lembra de Êxodo capítulo 32, a história do bezerro de ouro, quando o povo de Deus, por causa da demora de Moisés no monte, decidiu adorar ídolos. Construir um bezerro de ouro, muito parecido com a imagem dos deuses que eles adoravam no Egito. Porém, o que aquele texto não nos deixa esquecer é que eles tinham a intenção de adorar o Deus verdadeiro. Arão disse: amanhã será festa ao Senhor, ao Deus de Israel, a Yahvé. Veja, não se tratava apenas de adoração de deuses estranhos, mas da mistura. Ao mesmo tempo que eles estavam adorando a falsos deuses, eles estavam tentando adorar o Deus verdadeiro por meios falsos e idólatras. Ao contrário, irmãos, do que Mica percebe, o Senhor é zeloso, não só em ser adorado, mas também Ele é zeloso quanto à forma pela qual Ele é adorado. O segundo mandamento nos diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, e a razão que está colocada nele é porque Deus é zeloso. Deus é extremamente cauteloso, preocupado. Ele se importa profundamente com a nossa adoração e como nós adoramos a Ele. A história de Mica é mais um exemplo daquilo que as igrejas reformadas têm chamado de princípio regulador do culto. Na verdade, é um mau exemplo, é um exemplo de transgressão. As igrejas reformadas, ao longo do tempo, assim como a nossa confissão de fé, têm compreendido que a adoração ao verdadeiro Deus foi instituída por Ele mesmo. E nós só devemos fazer na adoração aquilo que Ele mesmo ordenou que nós fizéssemos. Muitas vezes nós achamos que nós devemos adorar a Deus a partir do princípio oposto. Nós acreditamos que se a Bíblia não proíbe, então eu posso fazer. Mas o que a palavra de Deus nos revela é que se a Bíblia ordena, então é que nós devemos fazer e ter no culto. Aqui em Mica nós temos tanto a distorção da adoração, quanto nós temos a transgressão do próprio mandamento. Ele cria para si imagem e semelhança de deuses que ele não deveria fazer. Ele ordena para si mesmo o seu próprio filho, quebrando a lei de Deus. Tudo isso, irmãos, acreditando que está adorando o Deus verdadeiro. E esse é um perigo real que nós podemos ter em nossas vidas. Nós podemos passar em nossas vidas. Nós podemos desejar adorar o Deus verdadeiro utilizando os meios errados. Nós podemos acreditar que o nosso culto vai ser recebido por Deus sem compreender que a forma como nós estamos adorando o nosso Deus não é a correta. E muitas vezes, por má compreensão, mas principalmente pela tendência do nosso coração de transformar a adoração de Deus em idolatria,
nós inserimos no culto a Deus práticas que o Senhor não ordenou, que o Senhor não pediu, que o Senhor não requer de nós. Acreditando que, de acordo com os nossos gostos, Deus vai se agradar, Deus vai ser agradado. Quando Deus deixa claro que aquilo que o agrada é aquilo que a sua palavra é. O que Deus nos ensinou, irmãos, em relação à adoração não deve ser melhorado, mudado, transformado, nem adaptado para o nosso próprio conforto e prazer. O culto a Deus, ele é perfeito como ele foi ordenado pelo Senhor. Nós é quem atrapalhamos, nós é quem corrompemos o culto. Nós vemos na história de Mica, então, é mais uma história de um homem que decidiu adorar a Deus da maneira que ele achava melhor. O resultado disso é uma história triste de um povo que agora se tornou idólatra. Achando que estava adorando a Deus, eles se tornaram, eles passaram a estar mais longe de Deus. Esse é o primeiro aspecto da narrativa, Mica e a sua idolatria. O segundo aspecto da narrativa é a respeito da perversão dos dias de Israel. E nós vamos continuar observando isso. O tema da idolatria não vai ser abandonado, mas agora nós teremos mais desenvolvido claramente o tema da idolatria juntamente com o tema da perversão. Por quê? Porque no segundo momento da narrativa, um outro personagem é inserido, um levita, a respeito do qual nós não sabemos o nome, mas um jovem levita que surge na narrativa nos versículos 7 e 8. Juízes 17, versículos 7 e 8. Havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Nós devemos lembrar, irmãos, que a tribo de Levi foi escolhida por Deus e separada por Deus para servir diretamente no culto. Eles eram responsáveis pela organização do templo, pelo oferecimento dos sacrifícios, pela purificação das pessoas do templo e assim por diante, desde o tabernáculo, passando pelo templo e assim por diante. Por causa disso, eles não tinham propriedades em Israel. Eles não tinham uma terra. Todas as tribos de Israel receberam uma porção de terra específica. A tribo de Levi não. A tribo de Levi foi a única das tribos que não recebeu uma porção da terra especificamente. Eles receberam, então, 48 cidades dentro do território das demais tribos, para que eles pudessem ali habitar e viver. Como então os levitas viveriam? Se eles não tinham terra para plantar, para criar seus animais, a partir de que eles viveriam? Eles viveriam a partir do sustento das outras tribos. Quando as pessoas levavam as suas ofertas, os seus sacrifícios ao templo, então os levitas se alimentavam desses sacrifícios e dessas ofertas. A tribo de Levi era sustentada então pela adoração. Mas o que nós vemos no testemunho de Mica é que a adoração em Israel não estava funcionando da maneira correta. Não estava em seu estado normal. E por isso nós vemos mais um sintoma disso na história desse levita. A apresentação desse homem, desse rapaz, já levanta algumas perguntas. Primeiro, a descrição da sua origem não é tão clara. Ele é chamado de levita, ou seja, nós imaginamos que ele é da tribo de Levi, mas ao mesmo tempo ele é apresentado como alguém que pertence à tribo de Judá. E aí nesse caso nós temos duas opções, pelo menos. Na primeira delas, ele era filho de um casal, um da tribo de Levi e outro da tribo de Judá. E o autor, de forma proposital, chamou ele de levita por causa de um dos seus pais, mas ele também pertencia à tribo de Judá, porque ele era fruto de um casamento entre um da tribo de Levi e um da tribo de Judá. A segunda possibilidade, que é pior, mais grave e também provável, é que esse jovem seria um levita que não foi criado dentro dos limites da tribo de Levi. Como nós lembramos, a tribo de Levi recebeu 48 cidades, mas Belém de Judá não era uma delas. Ou seja, aquele levita não deveria morar naquela cidade. Ele não deveria ter vindo daquela cidade. Mas o texto nos diz que ele veio de lá. Ou seja,
ou os seus antepassados, os seus pais moraram em Belém e ele nasceu lá, ou ele mesmo escolheu morar naquela cidade. O que isso nos aponta, irmãos? Nos aponta na direção de que porque o culto em Israel estava tão prejudicado, os levitas já não recebiam seu sustento. E como eles não recebiam seu sustento, eles então passaram a morar em outras regiões de Israel para buscar o pão de cada dia. Ou seja, esse levita não está fora da sua região simplesmente por vontade própria, ao que parece. O que nos parece é que ele está buscando ganhar recursos financeiros, porque onde ele vive, onde ele vivia, onde a sua família vivia, na tribo de Levi, na região da tribo de Levi, eles não recebiam o sustento necessário. E o texto é muito claro em nos dizer isso. É provável, então, que esse jovem levita esteja peregrinando por Israel em busca de sustento, em busca de trabalho. Ele está procurando um lugar onde ele possa servir, um lugar onde ele possa trabalhar, um lugar onde ele possa ter os recursos financeiros que ele não tinha quando servia ali na região de Siló. Essa é mais uma prova da precariedade das instituições de Israel. O povo não adorava mais no mesmo lugar. Cada um fazia como Mica, construía seus próprios templos, construía seus próprios deuses, adorava em casa, consagrava os seus filhos a sacerdote, não traziam mais suas ofertas ao templo, ao local da adoração melhor, e então a adoração em Israel estava desfacelada, a ponto dos levitas estarem peregrinando em busca de salário, em busca de trabalho. Contudo, nós não podemos imaginar que esse levita é uma vítima simplesmente. Um homem que, porque não tem recursos financeiros, está mendigando pão. É mais do que isso. A adoração de Israel está tão impregnada pelo pecado que até o próprio levita é um sinônimo claro disso. Veja os versículos 9 em diante até o versículo 12. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, e lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. O levita passa pela região da casa de Mica, encontra ele, eles começam a conversar, e Mica então questiona de onde ele é, quem ele era, e ele diz que era um levita, que estava procurando uma moradia, um lugar para trabalhar, um lugar para servir. E então Mica vê a oportunidade aí. Ele convida esse jovem para ser o seu sacerdote, para trabalhar no seu templo, na sua casa de deuses. A oferta, inclusive, é acompanhada de recursos financeiros. Eu vou lhe dar 10 ciclos de prata, eu vou lhe dar sustento, roupa, comida, você vai ter tudo, você vai ser como um filho para mim. E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que Mica diz que ele vai ser como um filho, ou o texto nos diz que ele foi como um filho para Mica, o texto também nos diz que Mica pediu que ele fosse como um pai para ele. E aqui a ideia é que ele fosse um pai espiritual. Um pai espiritual para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. O levita aceitou a oferta, topou o trabalho e então passou a morar com Mica e sua família e a servir no falso templo construído por ele. Talvez não tenha ficado tão claro ainda, mas na próxima semana, no capítulo 18, ficará claro que esse levita, irmão, está preocupado com o seu salário, está preocupado com seus recursos financeiros. No capítulo seguinte, alguns homens da tribo de Dan vão oferecer para ele um outro emprego, com um salário melhor. E quando ele ouvir essa segunda proposta, ele vai abandonar o seu trabalho com Mica e vai então morar com a tribo de Dan para ter um salário melhor. A motivação desse rapaz, desse levita, desse homem escolhido para servir ao povo de Deus, era simplesmente o retorno material dos seus serviços religiosos. Interessante, irmãos, não por acaso, certamente não foi pela minha escolha, mas foi pela providência de Deus. Hoje, tanto pela manhã quanto pela noite, nós vamos falar sobre o sustento financeiro dos servos de Deus. Só que de manhã nós temos um exemplo negativo e à noite nós teremos um exemplo positivo. À noite nós veremos isso na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala sobre o dever da igreja de providenciar coisas boas para aqueles que ministram o ensino na igreja. Mas o que nós vemos aqui em Juízes
é o exemplo oposto disso. Alguém que está utilizando os privilégios de ser sustentado pelas outras tribos para o seu próprio favor e para o seu próprio benefício. Aquele levita é mais um sinal da decadência espiritual do povo de Deus e da decadência da adoração a Deus. Ele se vende em troca de dinheiro. Ele aceita servir como um falso sacerdote num falso templo, adorando a falsos deuses por causa de lucro. Não muito diferente dos líderes, dos pastores que nós encontramos muitas vezes que aceitam pregar um falso evangelho para ter retorno financeiro. Pregadores que anunciam prosperidade para manipular pessoas e alcançar lucro. Líderes de grandes igrejas que na verdade são grandes empresas. Líderes de grandes denominações que buscam alcançar cargos, que buscam alcançar liderança para ter lucro e recompensas. Líderes como esses, como esse levita, são uma demonstração da decadência moral e religiosa de um povo. São uma demonstração muito clara de perversão. Nós devemos orar, irmãos, pelos nossos presbíteros, pelos nossos pastores, pelos nossos diáconos, por aqueles que são líderes e que têm de lidar muitas vezes com o dinheiro da igreja. Para que esses homens permaneçam fiéis, porque rapidamente, se o Senhor não nos guardar, se nós não buscarmos graça da parte do Senhor, nós podemos nos perder. E o exemplo desse levita é muito claro. Nós podemos vender a nossa alma por lucro. Nós podemos vender o nosso ministério por lucro. É por isso que a igreja precisa orar muito pelos seus diáconos, pelos seus presbíteros, pelos seus pastores, para que eles sejam homens piedosos e santos no lidar com os recursos financeiros, para que não venha sobre esta igreja e sobre outras igrejas homens maus como esse levita, que vai servir por amor ao dinheiro, que vai servir pelo salário, pelas recompensas que ele pode ter, e não por amor ao povo. Como nós vamos ver à noite na carta de Paulo, isso não significa que os pastores e presbíteros devam servir sem retorno, sem recompensa financeira. Isso não é o princípio bíblico, pelo contrário. Nós veremos isso nessa noite. Mas a motivação dos que servem não pode ser o retorno financeiro. Se essa for a motivação principal daqueles que servem a Deus, certamente nós temos uma demonstração da decadência espiritual, não só daquele homem, mas também daquela igreja. É interessante que, irmãos, que essa mesquinharia pode partir dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, mas também pode partir da igreja. Eu já vi igreja negando benefícios a pastores e irmãos simplesmente por amor ao dinheiro. Igrejas que convidam pastores que estão sem campo, oferecendo salários pequenos, sofríveis, porque sabem que o pastor tem que aceitar, porque não tem outra oportunidade. E igrejas que usam como desculpa colégios onde os pastores não pagarão mensalidade. Os irmãos sabem que algumas igrejas, algumas cidades do Brasil, né, tem colégios presbiterianos onde os pastores e os filhos dos pastores não pagam mensalidade. E muitas igrejas argumentam isso. Olha, seu salário é tal, mas olha, lembre-se, você está na cidade onde o colégio você não precisa pagar, onde tem isso, onde tem aquilo. Irmãos, esse tipo de lidar com o dinheiro mostra a mesma impiedade no coração do levita. Nós percebemos, irmãos, que ao lidar com o dinheiro no reino de Deus, nós temos uma tentação muito grande de fazer de forma mesquinha, de fazer de forma pecaminosa, de fazer de forma gananciosa, trocando sempre de lugar quando a oferta for melhor. Diante desse cenário, então, veja o que Mica afirma no versículo 13. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Nós veja a profundidade do abismo que nós temos aqui. Depois de todo o engano, depois de todo o erro no qual ele se meteu, a sua conclusão é de que agora ele alcançou o prestígio e aceitação do Senhor,
porque agora ele tem um sacerdote levita, legítimo, que vai servir. É interessante, né? Porque ele havia escolhido o filho dele para ser sacerdote. Ou ele depois o filho do cargo, né? Ou ele colocou o filho para ajudar, né? O levita. Seja como for, ele agora está confiante de que vai receber o favor de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, porque agora ele tinha um levita verdadeiro para servir. A perversão, irmãos, da nossa vida sem Deus pode muitas vezes nos fazer imaginar que nós podemos encontrar legitimidade, aceitação diante do Senhor por nossos próprios méritos. Nós podemos acreditar que nós seremos aceitos por Deus e que Deus nos fará bem se nós fizermos isso ou aquilo outro. Nós podemos acreditar que nós seremos aceitos por Deus porque nós adoramos a Ele assim ou assim, porque nós inventamos algo novo, nós fizemos algo diferente. E nós achamos então que Deus vai nos aceitar e vai nos fazer bem por causa disso. Nós achamos que Deus vai atender as nossas orações porque nós fazemos muito por Ele. Nós acreditamos que Deus vai receber a nossa adoração porque nós fomos tão sinceros. Oramos com tanto fervor, com tanta alegria. Nós achamos que Deus irá nos aceitar por conta dessas coisas. Como Tim Keller nos diz, o Senhor Deus nos diz assim: adore-me como eu sou, não como você quer que eu seja. E adore-me como o meu coração direciona, não como o seu coração sugere. Nós somos chamados, irmãos, nessa manhã a aprender que Deus nos chama para adorá-lo como Ele de fato é. Nós somos chamados para ter em nosso relacionamento com Deus a direção de Deus e não a nossa direção. Nós somos chamados nessa manhã a nos aproximar de Deus a partir daquilo que Ele mesmo nos ensina. Nós somos chamados a fugir da perversão, da idolatria. Nós somos chamados a fugir do resultado da nossa vida sem Deus. Glórias a Deus, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo. Porque como nos diz a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e remissão. A nossa vida sem Deus, irmãos, é a vida de Mica, de idolatria, de pecado, de insensatez, achando que vai agradar a Deus porque faz isso, porque faz aquilo outro. Achando que vai agradar a Deus, servindo a Deus e adorando a Deus da forma que considera melhor e mais agradável. Essa é o testemunho acurado da nossa vida sem Deus. Tentativas vãs de nos aproximar do Senhor por meios inadequados, por meios que não vão servir. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão das trevas, nos libertou da escravidão da nossa idolatria, do nosso pecado, da nossa perversidade, da nossa perversão. E assim nos trouxe redenção, remissão de pecado. Em Cristo, irmãos, nós temos esperança de um relacionamento verdadeiro, de graça e de amor com o Senhor. Por meio dele, nós podemos adorar verdadeiramente ao Senhor, não a partir das nossas convicções, mas a partir daquilo que Cristo propõe para nós no seu Evangelho. Por meio dele, nós podemos nos aproximar do Senhor, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pelos seus méritos, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu sacrifício por nós na cruz. Por meio dele nós somos salvos da nossa idolatria e da nossa perversão. A ironia que guia essa história é que o nome de Mica é quem é como o Senhor. Mas a sua vida dá um testemunho de que ele não conhece o Senhor verdadeiramente. Que esse não seja o testemunho da nossa vida. Nós somos chamados de crentes, nós somos chamados de cristãos. Que nós não sejamos conhecidos como Mica, que é chamado pelo nome do Senhor, mas que não adora e nem tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sempre tentando adorar de acordo com as suas maneiras. Sempre tentando agradar a Deus,
a partir das suas próprias convicções. Nós sejamos conhecidos, irmãos, por estarmos unidos a Cristo, por sermos servos de Cristo e por adorarmos e servirmos ao Deus verdadeiro por meio de Cristo, aquele que nos liberta da nossa idolatria, da nossa perversão e que nos dá um novo nome por meio dele. Vamos orar ao Senhor nesse momento, rogando a Deus para que Ele de fato possa nos dar um coração semelhante ao de Cristo, um coração apegado a Cristo, um coração liberto da idolatria e da nossa perversidade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque nessa manhã nós fomos lembrados de como a nossa história sem o Senhor é de fato uma história caracterizada pela idolatria, pela perversidade, pela perversão. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós éramos assim, nós fomos assim um dia, mas nós somos libertos pelo Senhor, nós somos salvos por Ti. O Senhor, ó Deus, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da Sua luz. O Senhor nos trouxe a remissão dos pecados por meio do Senhor Jesus Cristo. E por meio dele nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós podemos ter um relacionamento verdadeiro contigo, não a partir do que nós fazemos e das invenções que criamos para agradar o Senhor, mas a partir tão somente daquilo que Cristo fez por nós e dos seus méritos. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver um verdadeiro relacionamento contigo por meio da fé em Cristo Jesus. Nos ajuda a termos um verdadeiro relacionamento com um Deus verdadeiro, longe das nossas invenções idólatras, mas apegado à fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração por meio de Cristo Jesus que nós fazemos. Amém.